O assunto mexe com milhões de brasileiros e milhões de cearenses. Governadores de 6 estados e do Distrito Federal começaram um movimento para barrar a cobrança conjunta do IPVA com o novo DPVAT. Os governadores já anunciaram posição contrária à cobrança, o que cria embaraço para o governo federal, uma vez que essa cobrança deve ser feita oficialmente a partir de janeiro de 2025. As informações agora com o Carlos Alberto. Os governadores de 6 estados e do Distrito Federal criaram uma verdadeira saia justa ao anunciarem que não irão assinar o convênio com o governo federal para a cobrança do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, SPVAT, antigo DPVAT. A lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula estabelece que a cobrança será feita no mesmo boleto do IPVA, o imposto estadual pago anualmente. O valor anual a ser cobrado pelo SPVAT ainda não foi fixado pelo governo federal, mas a previsão é que fique entre R$ 50 e R$ 60 por ano. Os governos dos estados do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Rio de Janeiro e do Distrito Federal se recusam a fazer a cobrança que é destinada ao pagamento de indenizações ou à cobertura de despesas médicas de vítimas de acidentes de trânsito. Os valores servirão para o reembolso de despesas com serviços médicos, fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órteses, próteses, desde que não disponíveis no Sistema Único de Saúde, SUS, no município onde a vítima mora. O antigo DPVAT foi extinto em 2021 no governo do então presidente Bolsonaro e, como o fundo para cobrir essas despesas ficou esvaziado, o atual governo criou a nova cobrança para ser feita a partir de 2025. Segundo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a população já paga uma alta carga tributária e não deve ser criada mais uma taxa que gere custo na vida do cidadão. Castro acompanhou os governadores dos outros 5 estados e do Distrito Federal na oposição ao novo DPVAT. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. É o que se pode chamar de verdadeira saia justa para o governo federal. Essa indenização é paga, como bem disse ao Carlos Alberto, aos familiares quando há óbito de parentes em acidentes de trânsito ou o dinheiro é destinado para cobrir despesas via SUS para a recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Nessa relação, nesse destaque trazido pelo Carlos Alberto, jornalista Beto Almeida, está escrito: a partir de 1º de janeiro, pela legislação aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o seguro DPVAT volta a ser cobrado com essa nova nomenclatura, SPVAT. Exatamente, Luciano. E aí tem um detalhe, olha, esse seguro ele foi extinto no ano de 2020, pelo então presidente Jair Bolsonaro. De lá para cá, aí ficou aquela indecisão, aquela cobrança, porque dizia o seguinte, que as vítimas de acidentes de trânsito já não tinham mais fundo, não tinham mais os recursos que tinham sido arrecadados para o pagamento exatamente de acidentes provocados pelos veículos, pelos motoristas, e aí foi aprovado esse ano, o presidente Lula conseguiu aprovar no Congresso Nacional a volta desse seguro que passa a se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. O grande problema é que essa cobrança é obrigatória para todos os proprietários de veículos a partir de janeiro do ano que vem, só que os governos estaduais não querem assumir esse desgaste político, que é exatamente, dizendo, mais um imposto nas costas do brasileiro. E aí o governo federal diz o seguinte, olha, o imposto é federal. Se não pagar, não vai ter o licenciamento do carro. Não tendo o licenciamento do carro, você pode ter problemas sérios, inclusive ter o veículo aí apreendido, multa grave e tudo mais. Qual é a questão aqui? É que os governadores, esses que estão reagindo, dizem o seguinte, ok, se o governo decidiu criar de volta o antigo DPVAT, pois ele que arque com esse desgaste político, que ele cobre
sozinho, sem colocar isso incluso no IPVA, que normalmente se pagava tudo junto. E aí eles dizem, não, como não é um imposto estadual, isso é federal, fica para o governo cobrar. A realidade é isso daí. É naquela história, Beto, que como o filho é teu, você que o crie, né? É, quem pariu Mateus que o balance, né? Assim o ditado popular? E também, Beto, essa situação criada pelos governadores é semelhante ao que aconteceu no Ceará, no município de Sobral, onde a prefeitura criou a taxa do lixo e anexou a cobrança da conta de água, gerando polêmica e inadimplência no município de Sobral, provocando também desgaste eleitoral que pode ter contribuído para a derrota da então candidata do PSB à prefeitura de Sobral, Isolda Sela. Exatamente, Luciano. Essa taxa do lixo foi criada na gestão do atual prefeito Ivo Gomes, gerou polêmica, prejuízos políticos e, comprovadamente, prejuízos eleitorais. Aliás, o Ivo Gomes admitiu que tinha sido um erro, né, Luciano? Porque houve a vinculação da cobrança da taxa do lixo à cobrança da tarifa de água. Quem não conseguia pagar, por exemplo, já que vinha no mesmo boleto, as pessoas passaram a ter, inclusive, a água cortada. E aí veio o desgaste, porque era a vinculação. A mesma coisa agora o DPVAT. Ou seja, no caso aqui, você vai pagar aquele documento do IPVA, ele já vem vinculado. No caso, vinha antes. Se você deixasse de pagar esse seguro, você também não recebia o licenciamento do carro. E o governo federal quer exatamente fazer isso. Transferir a cobrança, mesmo sendo... Compartilhar isso com os governos estaduais. E os governos estaduais não querem, porque 2026 é ano de eleição. Eleições gerais, onde nós vamos ter eleição para a presidência da República, governos estaduais, assembleias legislativas, Câmara dos Deputados, senadores, e certamente esse será um dos temas explorados.